sejam muito bem-vindos. Começa agora na TV Câmara Fortaleza, o programa É Direito. E hoje em pauta a gente traz uma data celebrativa, uma data que é celebrada nesse mês de março, que é a data do dia 25. Essa data é a data magna aqui do Ceará. E para falar sobre o que isso significa e a importância dela, a gente recebe aqui o historiador Evaldo Lima, nosso ex-vereador de Fortaleza, historiador, conhecedor, que vai explicar e falar um pouco da importância mais uma vez. Que prazer te receber aqui, Evaldo. Karine, é uma alegria muito grande participar do programa É Direito da TV Fortaleza e sobre um momento muito significativo da nossa história, a data magna, a data mais importante do estado do Ceará. É por causa dessa data magna, desse 25 de março, que o Ceará é a terra da luz, é o pioneirismo do Ceará na abolição da escravatura e uma data que está espalhado pela cidade, essa simbologia, essa celebração, essa comemoração, porque comemorar é exatamente isso, comemorar é a memória é a memória coletiva da nossa gente, está espalhada pela cidade de Fortaleza. Eu estava lembrando aqui, a gente tem o Centro Dragão do Mar, a Rua 25 de Março, a Avenida 13 de Maio, o Palácio da Abolição, o próprio plenário do Parlamento Estadual é o plenário 13 de maio. Então, para celebrar a liberdade, a abolição, a luta por igualdade, por justiça social e pelo combate ao racismo em nosso estado e no país. Essa data, né? Então, como é que essa história começou? Na verdade, a gente tem isso, é bom reforçar, como emenda constitucional aqui no nosso estado, de número 73, do ano de 2011, 1º de dezembro, que acrescentou isso na Constituição do Estado, Mas essa história começa quando, como e por quê? Bom, eu quero primeiro fazer referência aqui ao autor da emenda constitucional, que foi o então deputado Lula Moraes, que também passou por esta casa. O Lula Moraes foi vereador de Fortaleza. E a gente costuma dizer exatamente isto, Vereador quer dizer ver a dor, quer dizer verear, conhecer a cidade. O Lula, o ex-vereador de Fortaleza, hoje ele mora em Aracati, nas proximidades de Canoa Quebrada, não por coincidência. Ali na cidade de Canoa Quebrada nasceu uma das personagens fundamentais para essa história, que foi o Chico da Matilde, o Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Olha que curioso. O autor da lei da data magna mora lá na mesma região em que viveu o bravo jangadeiro abolicionista Dragão do Mar. E essa é uma questão para a gente buscar compreender a complexidade da questão. Por que o Ceará é a terra da luz? A Vila do Acarape, no dia 1º de janeiro de 1883, ou a própria província do Ceará, no dia 25 de março de 1884, há 140 anos, celebrou ali, acabou proclamando a abolição da escravatura. O Ceará foi o pioneiro dessa luta libertária. E aí é interessante compreender o contexto, quais foram os fatores que fizeram com que o Ceará fosse pioneiro na abolição da escravatura e, ao mesmo tempo, as lutas sociais, especialmente do povo negro em busca da sua liberdade. Então, cada adjetivo desse que a gente recebe do Estado tem o seu significado, tudo ligado a isso, Tem Valdo? o seu significado, a ideia, por exemplo, da Terra da Luz. Quem chamou o Ceará de Terra da Luz foi o José do Patrocínio. Aí talvez valha a pena a gente começar essa prosa, essa história, lembrando um pouquinho a história do menino Chico da Matilde, do nosso Dragão do Mar. O Chico da Matilde nasceu em Canoa Quebrada em 1839, filho de um pescador e de uma rendeira, a dona Matilde. Quando ele era bebê ainda, a própria vida do Chico da Matilde foi um milagre. Bebê, ele se engasgou com uma espinha, ele foi dado como já morto, o padre do Aracati já deu ali uma extrema unção, e a dona Matilde acabou fazendo prece à Nossa Senhora do Rosário e o menino acabou sobrevivendo. Uma espinha de peixe atravessada na garganta, ele conseguiu sobreviver. O pai era pescador, mas acabou indo para a Amazônia, para o ciclo da borracha, virou seringueiro, nunca mais voltou.
morreu, desapareceu pela Amazônia, uma das doenças da Amazônia jamais retornou. A mãe, Dona Matilde, teve que criar as duas crianças e não tinha como criar as duas crianças. Acabou entregando o menino Chico para um juiz que morava em Aracati. Depois ela ficou sabendo, a Dona Matilde ficou sabendo que esse juiz vivia com uma, me perdoe a palavra, vivia com uma rapariga. Aí a Dona Matilde foi até o sobrado desse juiz e disse: eu sou preta, mas eu não criei filho para ser entregue para uma quenga. E acabou tirando o menino Chico do juiz. Mexeu com gente muito poderosa. A Dona Matilde não pôde mais ficar lá em Canoa Quebrada, ela acabou sendo perseguida e acabou fugindo daquela região e entregou aquela criança, ele tinha de 8 a 10 anos, para um comendador português e ele embarcou no navio. Passou 10 anos, você imagina uma criança de 10 anos para ser menino de recado no navio e foi viver no mar. Essa experiência do mar fez com que o Chico da Matilde só veio se alfabetizar com 20 anos. É o que eu ia falar, depois de tanto tempo. Depois de tanto tempo. E nesse período em que ele esteve em alto mar, ele conheceu todos os segredos do mar, o movimento dos astros, dos ventos, das marés. Ele se tornaria um extraordinário conhecedor dos movimentos náuticos. E no mar também, ele acabou conhecendo outras personagens, por exemplo, um negro escravo chamado Luiz, que acabaria envolvido num dos episódios mais dramáticos da nossa história, que foi o episódio do Laura II, a revolta de escravos. Lembra muito uma história que o Steven Spielberg transformou em filme, A Amistade. Esses negros que se revoltaram foram todos massacrados, foram enforcados ali no passeio público. Ali nas proximidades do que hoje é o passeio público, havia casa de detenção. E ali também era um palco das torturas que eram praticadas contra negros rebeldes, fugitivos, torturas como arrancar a orelha, cortar um dedo, negro que chegou a ser enterrado vivo, escravo que foi ser viciado sexualmente, quer dizer, todas essas barbaridades. Aquele menino, o Chico da Matilde, em alto mar, conheceu essa história, esse drama e acabaria se tornando solidário a esta causa. Né? Aprendeu as coisas do mar, depois voltou e foi viver em Fortaleza, conseguiu 2 jangadas em que ele sustentava a família, acabou se tornando prático da capitania dos portos, teve um papel destacadíssimo num movimento que precede a abolição da escravatura, Sim. que foi a greve dos jangadeiros de 1881. Naquela greve dos jangadeiros, o menino Chico da Matilde, ele acabaria conhecendo também o Luiz Napoleão, a esposa do Luiz Napoleão. Luiz Napoleão foi um negro que conseguiu acumular um certo dinheiro e comprou a sua carta de alforria e a da sua esposa, a preta Simoa, não é? E acabaram sendo nomes fundamentais daquele movimento. Acabou sendo celebrado. Depois o José do Patrocínio, um dos grandes abolicionistas brasileiros, veio para o Ceará para conhecer essa história. O nosso Chico da Matilde, o nosso jangadeiro, acabou sendo levado ao Rio de Janeiro, desfilou em carro aberto no Rio de Janeiro, entregou a sua jangada para o Museu Nacional. Lá o José do Patrocínio chamou o Ceará de a terra da luz, o pioneirismo da liberdade. E a partir do Ceará, outras províncias também aboliram a escravatura, Amazonas, Rio Grande do Norte, enfim. Mas essa história, a gente tem muito orgulho dela, começa no Ceará e começa por um bravo jangadeiro, começa com a preta Simoa, começa com o negro Luiz Napoleão, começa com as lutas do nosso povo e da nossa gente pela liberdade. E olha a referência aí, Dragão do Mar. Valdo. Assim, como é que surgiu essa questão dessa nomenclatura? É muito curioso, né? Esse apelido, Dragão do Mar, foi dado pelo José do Patrocínio. Foi o mesmo José do Patrocínio que chamou o Ceará de a Terra da Luz. O primeiro apelido não foi Dragão, não. Foi o Lobo do Mar. O Lobo do Mar. Mas o Chico da Matilde não gostou muito dessa história do Lobo do Mar, não. Ele preferiu a ideia de um dragão que voa, que levanta voo pela liberdade. Ele achava que isso era mais compatível com a sua personalidade. E o Dragão do Mar, ele está espalhado aqui. Ele está espalhado na vila, lá em Canoa Quebrada. O amigo, a amiga que está nos acompanhando, há um bequinho em Canoa Quebrada, exatamente naquele bequinho onde nasceu o menino Chico da Matilde. Aqui, nas proximidades da Alfândega, ou do centro da Dragão do Mar, ou no Poço da Draga, ali nas proximidades do Poço da Draga,
a gente tem onde morou o nosso Chico da Matilde. É uma das personagens mais extraordinárias da nossa história. Mas, ao mesmo tempo que foi uma personagem extraordinária, acabou morrendo no mais absoluto esquecimento, no mais absoluto ostracismo. Ele nasceu em 1839, lá em Canoa Quebrada, e morreu em 1914, esquecido, abandonado pelos seus contemporâneos. É uma personagem fascinante e é muito bacana falar sobre essa história, porque é uma história de liberdade, de luta por justiça, de combate ao racismo, de protagonismo do povo negro. É verdade. Evaldo, em 2011 é que a gente vem com essa emenda constitucional, né? Mas, assim, foram muitos anos para que fosse isso oficialmente reconhecido como deve ser, né? Para que as pessoas entendessem do porquê dessa data, porquê dessa magnitude. É verdade. Essa foi uma emenda à Constituição Estadual, uma emenda que foi aprovada, mas a partir, na verdade, o Miguel Reale é que fala de que a norma, o que é o direito, né? Um fato, o valor e que se torna norma. O fato social é este, né? É a abolição da escravatura. É o fato de que o Ceará foi a primeira província a abolir essa mácula, essa nódoa da escravidão. Uma nódoa que, infelizmente, ainda marca a sociedade brasileira pela presença do racismo. Não custa lembrar, as duas últimas colônias que aboliram a escravatura na América Latina foram Cuba e Brasil. E que até hoje a gente ainda joga para baixo do tapete da Casa Grande os números da senzala. A gente tem o negro ainda social, economicamente, ocupa os menores espaços econômicos da sociedade e ainda tem a chaga do racismo. A gente tem uma dívida social, por isso que é tão importante, por exemplo, política de cotas. Há essa questão da consciência do que representa este momento. Isso é um fato social. Esse fato social ele precisa ser valorado, a sociedade precisa se convencer da importância. Eu repito, esse é um motivo de orgulho. A antiga vila do Acarape, que foi a primeira cidade do Brasil a abolir a escravatura, depois Acarape mudou o nome para Redenção, né? Lá na cidade de Redenção, até aconselho o amigo, a amiga que está acompanhando, lá tem um museu dedicado à escravidão e tem a memória da escravidão. Aí você tem uma casa grande e abaixo da casa grande a senzala, e você tem os instrumentos de tortura, você tem objetos de época. Na casa grande, aqueles buracos que o senhor e os capatazes e os feitores e os capangas maltratavam e observavam a vida, o que os escravos estavam fazendo dentro da senzala. A gente, infelizmente, ainda joga para baixo do tapete da Casa Grande os números da senzala. Essa marca do racismo, Karine, ainda existe, por exemplo, em determinadas casas, existe o espaço reservado aos proprietários, existe uma dependência de empregada. Isso é Casa Grande Senzala. Determinados prédios ainda têm um elevador social com e um elevador de serviço. Até os imóveis, não há muito tempo, mas aqui e acolá você encontra, quando você vai local comprar, né? As pessoas quando ofertam, 3 quartos com dependência de empregada. É uma coisa, né? Em outros países, a própria a empregada doméstica, que durante muito tempo esteve alijada de direitos trabalhistas. A gente ainda carrega essa nódoa, essa mácula da escravidão, da opressão de raça, da opressão de cor, não é? E que a gente precisa superar esse tipo de Estado para construir uma sociedade mais justa, não é? Com mais equidade, com mais igualdade social. Então, o fato do Ceará ter sido essa referência, essa inspiração, essa terra da luz para o país, a gente tem orgulho disso. Então, foi aprovado pelo Parlamento Estadual, é uma lei estadual e é a data mais importante do estado do Ceará. É a data magna do Ceará. Está inserido, está garantido na Constituição Estadual. Isso é uma conquista, eu falo que não é uma conquista não é somente do povo negro, é uma conquista do povo cearense. Povo cearense, Tem uma coisa também, Karine, me permita fazer essa referência também. Claro. Quando eu passei por essa casa, pelo Parlamento Municipal,
A gente fez uma lei de autoria do nosso mandato à época, que era todo dia 25 é dia de maracatu. Verdade. A gente procurava celebrar isso. Os maracatus fazem parte dessa tradição, desse legado, dessa herança cultural da resistência contra a escravidão. Sim. O maracatu, a corte do maracatu, o desfile do maracatu, na verdade é a celebração da rainha Ngiga Nibandi, que era uma rainha africana, não é? É a coroação da rainha. O momento mais importante do maracatu é exatamente a coroação da rainha, que era uma rainha que enfrentava os sobas, os traficantes de escravos, e a gente transformou aquilo, todo dia 25 é dia de maracatu, para lembrar esse dia 25, que é o 25 de março, que é a data magna do Ceará. E que permanece essa ressalva importante sempre, né? Com eventos, ações, alguma atividade sendo realizada através da Prefeitura para lembrar essa data, né? Pela Secretaria de Cultura, isso é bacana demais, porque todo dia 25, um maracatu, um dos diversos maracatus aqui de Fortaleza, se apresenta em algum local da cidade. E no dia 25 de março é um dia muito especial. Estes maracatus, eles se encontram, esse roteiro acaba variando, mas eles acabam se encontrando no Parque da Liberdade, e faz esse percurso até a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a igreja mais antiga de Fortaleza, ou então faz esse percurso na própria beira-mar de Fortaleza para dar algo que é muito importante: visibilidade. Maracatu é resistência e é cultura. Verdade. A gente vai para o nosso intervalo, professor Evaldo, mas já a gente está de volta. Continua aí, não sai, tá? É rapidinho, o programa É Direito volta já. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. O programa É Direito de volta e hoje, né, como pauta aqui nesse espaço em que a gente vem falar sobre leis que são importantes, e a gente bate aquele papo para falar sobre o assunto, a gente se refere à data do dia 25 de março, é a data magna aqui do estado do Ceará, e a gente recebe, né, como nosso convidado, ex-vereador de Fortaleza, historiador, e quem acompanhou aí desde o começo, esse primeiro momento dessa aula de história, professor Evaldo Lima. Evaldo, quando a gente fala de história, a gente sempre tem o passado como referência para o que a gente vive no presente e para o futuro, né? Nesse primeiro momento, a gente acompanhou um pouco desse resumo que você fez, porque a história do Ceará, se tratando dessa questão dos escravos, da abolição, enfim, é muito maior, personagens históricos, né? Dragão do Mar é uma referência, mas são vários envolvidos dentro desse contexto, trazendo isso para a nossa realidade. A gente tem como Maracatu, né, que é um movimento qual você bem lembrou, né, não só pela importância da lei, mas dessa luta de sempre estar ali em todo dia 25, principalmente no dia 25 de março, para reforçar, né, a importância de se lutar por isso. Então, que outras ações, trazendo para essa realidade, para o nosso presente, a gente também pode destacar como ainda seguindo a luta nesta causa? É bacana demais esse debate, Karine, porque a gente não estuda o passado pelo passado, por mero diletantismo ou vaidade intelectual. O passado não passa. Tem um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano, que ele diz que a história é um profeta com o olhar voltado para trás, pelo que foi e contra o que foi.
e anuncia o que será, Quer dizer, um profeta que deveria olhar para adiante, mas ele tem um olhar voltado para o passado, para que ele possa compreender a complexidade, as contradições do tempo presente e apontar um cenário para o futuro. Tem algumas questões que eu acho bastante interessantes que dialogam com o presente. Você fez referência à questão da cultura do maracatu, né, da corte do maracatu, do cortejo em homenagem à rainha Nidhiga Nibande, que não acontece somente durante o período do carnaval, faz parte da vida cotidiana, especialmente das comunidades periféricas, especialmente de Fortaleza, mas também em outras regiões, a exemplo de Pernambuco e da Bahia, enfim, mas em Fortaleza e no Ceará é muito intensa, é muito marcante. Eu poderia fazer referências também à capoeira. Sim, bem lembrado. Capoeira é isso. Ela não é só um esporte, a capoeira é história, né? É história na veia. A capoeira, na verdade, a dança de Angola, é a expressão da resistência do negro contra a escravidão. Eu quero mais uma vez reforçar, o negro nunca foi passivo à escravidão. A escravidão não foi, a abolição da escravatura não foi uma dádiva das elites ou da gentil princesa Isabel. Foi produto da luta histórica do povo negro e do contexto, né, daquela época, daquela circunstância que a gente procura fazer esse tipo de debate. Tem um outro aspecto que eu acho muito bacana, muito legal. A primeira cidade a abolir a escravatura foi a cidade do Acarape, né, no dia 1º de janeiro de 1883, um ano antes da abolição da escravatura aqui no Ceará, que, por sua vez, foi 4 anos antes da Lei Áurea, né, do 13 de maio de 1888, da princesa Isabel. A Acarape depois mudou o nome para a cidade de Redenção, exatamente ali. Onde você falou, exatamente, né? Ali existe a Universidade de Integração da Luso-Afro-Brasileira, não é? A Unilab, que faz esse intercâmbio cultural, científico, especialmente com os povos africanos que falam a língua portuguesa. Não custa lembrar também qual era a origem do negro escravo aqui no Ceará. Ele vinha basicamente do Congo e da Angola, que mesmo nos primórdios da nossa história já existe a marca da escravidão. O primeiro colono a vir para o Ceará foi o Soares Moreno, né? O Martins Soares Moreno, que no delírio místico visionário do José de Alencar teria sido o ardente enamorado da Índia Iracema, né? Que deu origem ao primeiro cearense, o Moacir, toda aquela história mística, visionária que é o mito do Ceará. Isso foi em 1612. Mas ali não há nenhum registro da vinda de escravos com o Soares Moreno. O primeiro registro oficial da presença de negro na condição de escravo no Ceará, deixa eu só fazer um reforço aqui. Tem gente que diz que o negro veio da África. O negro não veio da África, foi arrancado, foi trazido da África. Obrigado. Ele não veio fazer turismo, não foi um ato de vontade, não foi volitivo, não foi um ato espontâneo. Ele foi arrancado, foi trazido pelo tráfico negreiro e pelos lucros provenientes desse mesmo tráfico negreiro. O primeiro registro de negro escravo aqui no Ceará já foi em 1649, quando o Matthias Beck, o comandante da segunda invasão holandesa ao Ceará, fundou o Forte Schoenebroek, né, a invasão holandesa que acabaria dando origem à cidade de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Quando os holandeses foram expulsos, os portugueses, Álvaro de Azevedo Barreto, mudaram o nome do Forte Schoenebroek para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. O Matthias Beck já trouxe ali 10 escravos, mas o número de escravos também ainda era pequeno. Também vale destacar que o Ceará nunca chegou a ter mais de 35 mil escravos. Era isso que eu ia te perguntar em relação a essa representatividade. O que é que o Estado representava dentro desse quadro do país, Evaldo? É verdade. O Ceará é outro Nordeste. Sem cana-de-açúcar, sem pau-brasil, sem o café, a gente teve a plantação de café na Serra do Baturité, enfim. Mas o braço escravo, vamos combinar, o braço escravo não foi determinante na economia cearense, não foi o elemento fundamental. A primeira atividade econômica praticada no Ceará foi a pecuária. O trabalhador da pecuária não podia ser um escravo, porque era um trabalhador montado a cavalo, um vaqueiro, ele facilmente poderia fugir. Então, o vaqueiro era um homem livre, ele recebia a quarteação, quer dizer, de cada 4 reses que nascia, um pertencia ao vaqueiro. Não era uma mão de obra que demandava um braço escravo mais numeroso. Mas não quer dizer que não tinha escravo no Ceará, tinha escravo no Ceará. Há estudos que mostram que cada propriedade aqui no Ceará tinha, em média, 3 escravos. O escravo era muito mais um bem econômico do que uma força relacionada à produção.
mas era um valor considerável, era economicamente era um valor considerável. Um escravo no Ceará, no auge aqui da economia aqui do Ceará, valia o equivalente a 100 mil réis, o que equivalia a 25 reses. Quer dizer, Lamentamos essa realidade, né, Valdo? Sim, era um bem econômico, mas era um bem dos mais ricos, dos mais poderosos, e dava lucro para o seu senhor. É sobre essa realidade de um passado de opressão, de miséria, de exploração, uma marca fundamental no caráter do povo brasileiro e do cearense em particular, que a gente precisa se emancipar. E é por isso que hoje a gente está aqui debatendo, celebrando esse momento e essa data que é tão significativa para a nossa história. A gente lamenta essa importância de quem tinha esse escravo, porque, na verdade, era uma pessoa em silêncio. Ele dava um lucro por uma imagem representativa da época, né? Hoje, um negro ele já tem um significado importantíssimo na sociedade. Hoje ele já tem uma outra realidade, o respeito que ele merece, e essa forma do que antes era lucrativo, hoje é lucrativo na realidade da vida dele, né, Valdo? Olha que passo a gente dá. Quantos representantes negros a gente tem, né, que chegaram a presidentes de países, a gente tem os Estados Unidos e tudo, mas tratando-se do nosso próprio Estado, a gente vê essa realidade, essa oportunidade de quantas pessoas, através das cotas ou não, conseguiram transformar essa realidade, hein, Evaldo? É verdade, eu acho que este é um grande desafio. Se muito vale o já feito, mais vale o que será. Então, é todo o respeito ao movimento negro, à Fundação Palmares, ao movimento negro unificado, a um negro, a todas essas lutas que celebram. O movimento negro, ele celebra, sim, o 25 de março. Mas ele não tem essa mesma referência, por exemplo, para o 13 de maio. Eles preferem o dia 29 de novembro, que é o dia da consciência negra, que celebra a memória do Zumbi dos Palmares. Então, quero reforçar um elemento que eu já coloquei anteriormente, que o negro nunca foi passivo à escravidão, que a abolição da escravatura não foi produto da vontade da elite, da generosidade da elite. Embora tenha algumas personagens que eu gosto muito de fazer referências. Por exemplo, aqui do Ceará, João Cordeiro é uma personagem que merece muita referência. O Dragão do Mar, eu estava falando do Dragão do Mar. O Dragão do Mar, ele passou a ter uma grande consciência do seu papel na sociedade quando ele se juntou, quando houve a grande seca de 1877, de 1877 a 1879, que devastou a economia cearense. O Dragão do Mar se juntou ao João Cordeiro no sentido de amparar os flagelados da seca. E o João Cordeiro, que era abolicionista, que era republicano, certamente exerceu também uma grande influência na formação, na consciência do nosso Dragão do Mar. Então, são esses heróis da nossa história que a gente não pode esquecer. Tem uma canção do João Bosco e Aldir Blanc, que fala exatamente sobre isso. Uma canção que diz assim: glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Essa canção chama O Mestre Sala dos Mares, e ele começa a canção falando: há muito tempo nas águas da Guanabara, o Dragão do Mar reapareceu na figura de um comandante negro a quem a história não esqueceu. Ele vai falar da história do João Cândido, do comandante negro que se revoltou, que foi o líder da revolta da Chibata, que mesmo abolida a escravatura, os castigos físicos permaneciam, por exemplo, na Marinha, e o João Cândido foi a grande liderança da revolta da Chibata, uma das lutas inglórias que, através da nossa história, não esquecemos jamais. Não esquecemos as lutas inglórias e não esquecemos também os triunfos, os avanços, a exemplo da abolição da escravatura no Ceará. É verdade. Está aí a importância de, nesse 25 de março, de uma certa forma, o que para eles, né, era uma liberdade que já era um direito, mas precisou ser conquistada, como você bem deixou claro, já com essas lutas. A gente precisa entender essa data hoje, né, Valdo? Essa representatividade e o porquê que ela deve, sim, permanecer sendo lembrada. É isso. Carinho, eu acredito que deve ser relembrada e deve ser comemorada.
é a memória coletiva do nosso povo, da nossa gente, das lutas do passado, das sociedades abolicionistas, da luta do Dragão do Mar, da Preta Simoa, da Maria Tomásia, do Zumbi dos Palmares, das lutas do nosso povo e da nossa gente, contra a escravidão, contra a exploração e contra o racismo. É interessante, Karine, dia desses, nesses tempos, nesse ano de 2025, 2024, a gente ainda assiste a circunstâncias de trabalhadores que vivem uma condição análoga à escravidão. Então, a escravidão, ela permanece, eu vi recentemente um caso de uma senhora já de uma certa idade que vivia em cárcere privado e era escravizado. Quer dizer, ainda hoje a gente assiste em algumas pedreiras, em alguns rincões, a prática de trabalho escravo, em que trabalhadores, na verdade, ficam aprisionados aos seus senhores. Então, a gente precisa relembrar as lutas do passado para superar esses desafios do tempo presente. E quantos importantes nomes a gente tem nessa história, né? Ai, Evaldo, chegando ao final do programa, mas é tão bom te escutar, é tão bom voltar, lembrar, reviver, né? Reforçar essa importância que a gente tem. É direito com Evaldo Lima, é aula de história, sim, né? É a gente escutar muito, mas também poder reforçar, destacar. Então, a gente vê que essa data precisava desse espaço para a gente poder parar, ouvir, né? Rememorizar toda essa situação e esses grandes nomes que fizeram essa história para que hoje essa data pudesse ter essa representatividade. E cabe nós, responsabilidade nossa, não deixar isso parar, né? Afinal de contas, como você bem ressaltou, no ano de 2024, lamentavelmente, a gente tem ainda esse comportamento da escravidão ainda acontecendo, existindo, funcionando e sendo visto ainda pelo mundo afora, né? País, em todo canto. Eu fico muito feliz de participar do programa É Direito, na verdade, é um exercício de cidadania, conhecer a nossa legislação, conhecer a nossa história, na verdade, é uma exigência da cidadania. É um prazer grande participar mais uma vez do programa É Direito. Sempre, para a gente é uma alegria sempre ter você por perto. Obrigada mais uma vez, Evaldo, e obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje, que trouxe em pauta essa data, da data magna, né, aqui do estado do Ceará, 25 de março. Obrigada pela sua companhia, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.